E aí galera, beleza? Estou aqui no site do Foco de novo, há pedidos aí do pessoal do canal, do pessoal dos meus grupos do WhatsApp. Eu resolvi as questões de direito administrativo da prova da PCNG, né, da última, e aí pediram que eu resolvesse todas as questões de direito. Só lembrando que eu não sou professor, eu sou professor de direito administrativo, né? Penal, constitucional e processo penal são outros professores, mas a pedido aí da galera do canal eu vou responder aqui, certo? Eu excluí aqui as questões de direito administrativo que eu já havia respondido. Aí vamos lá. A questão é a mesma prova, tá pessoal? A prova que eu falei no vídeo passado, ó, a prova é a mesma, certo? Prova tipo A, Banca Fumarc, tá certo? Polícia Civil de Minas Gerais. Eu não vou repetir as questões que eu já havia corrigido, até por uma questão de tempo, então vamos lá. Ó. A questão 22 dessa prova dizia o seguinte: quanto aos princípios constitucionais de natureza penal, não é correto o que se afirma. Ou seja, ele pediu para você marcar a alternativa errada, não é isso? Ó, as penas no Brasil têm caráter preventivo e retributivo, certo? Isso aqui está ok. A obrigação de reparar o dano produzido pelo crime não pode se estender aos familiares. A gente já sabe que essa aqui é a alternativa errada. Só lembrando, no direito a gente tem o princípio da intranscendência da pena. A pena de uma pessoa não pode passar para outra. Por exemplo, o pai é condenado a 10 anos. Quando ele tem 2 anos de cumprimento de pena, ele morre, não vai pegar um filho dele ou a esposa dele e cumprir esses 8 anos. Obviamente que não. Mas imagina que o pai cometeu um crime que lhe deu um prejuízo de 500 mil e ele deixou uma herança para esses familiares nesse mesmo valor de 500 mil. Esse valor vai ser dado para restituir o prejuízo. Se o prejuízo for de 500 mil e ele deixou 200 mil de herança, vai transferir apenas esses 200 mil. Né? Esses 300 mil vão ficar no prejuízo. Mas essa aqui seria a alternativa errada, porque a obrigação de reparar o dano pode sim ser transferida aos herdeiros até o valor da herança. Então essa aqui, a 22, era a alternativa B. A outra questão, a questão 23, sobre a lei penal, é correto afirmar que já é a alternativa A de cara. Ela não retroage, salvo para beneficiar o réu. Esse aí está no artigo 5º, é o inciso 40 do artigo 5º da Constituição. A lei penal não retroage, salvo se beneficiar o réu. A questão 26, porque a 24 e 25 eram de direito administrativo, eu já corrigi. Sobre as garantias fundamentais estabelecidas na Constituição Federal, é correto afirmar que a lei penal é sempre irretroativa? Não, a gente sabe que isso aqui está errado. Eu acabei de falar. A lei penal tem uma única hipótese que ela pode retroagir, é quando ela beneficia o réu. Então não pode ser a alternativa A. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Seria a alternativa B. Essa questão 26, ela é o artigo 5º, o inciso 42. Está exatamente desse jeito no artigo 5º, certo? A próxima questão de direito, a questão 27, não figura entre as garantias expressas no artigo 5º. Então veja bem, a obtenção de certidões de reparação pública está no artigo 5º. É o inciso 34B. A defesa do consumidor, prevista em estatuto próprio, que no caso aqui é o Código de Defesa do Consumidor, né, está no artigo 5º, é o inciso 32. O respeito à integridade física aos presos, garantido pela Lei de Execução Penal, é o inciso 49. A remuneração do trabalho noturno superior ao juro, posto que contido na legislação ordinária trabalhista, essa aqui é a alternativa D. Por quê? A Constituição prevê isso, que a remuneração do trabalho noturno é superior à do juro, prevê, mas não no artigo 5º. Por essa razão, a questão 27 era a alternativa D, certo? E essa aqui, pessoal, eu coloquei no slide. É óbvio que essa parte aqui não estava na prova, né? Essa parte aqui fui eu que acrescentei, que ela diz o seguinte: a casa é inviolável do indivíduo, podendo-se nela entrar sem permissão do morador, exceto. O que ele perguntou aqui? As exceções
onde você pode entrar na casa de uma pessoa, né? A gente sabe que com a autorização do morador você pode entrar, inclusive durante o período noturno. Agora, olha só o que o artigo 5º, inciso 11 fala. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo. E aqui ele fala as exceções. Em caso de flagrante delito, ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Aqui eu já chamo a atenção para você o seguinte. Questão de concurso da área da segurança pública é muito recorrente questões que perguntam sobre a inviolabilidade do domicílio, certo? Então, se você está fazendo concurso para a Polícia Civil, Militar, Federal, se você está fazendo concurso para agente divisional, Guarda Municipal, dê atenção nesse tema que ele é muito cobrado. E o que acontece aqui? Por que colocou isso durante o dia? Por que nessa parte precisou colocar durante o dia? Porque com o consentimento do morador, você pode entrar a qualquer horário. Em flagrante delito, qualquer horário. Desastre, qualquer horário. Para prestar socorro, qualquer horário. Essa parte durante o dia, que é uma expressão isolada aqui por vírgulas, né? Por determinação judicial. Por quê? Porque se a polícia vai cumprir um mandado de busca em uma residência, esse mandado tem que ser cumprido durante o dia. E um detalhe importante que eu já vi cair em concurso. Não quer dizer que se a polícia entrou, por exemplo, no final da tarde, quando chegou à noite ela tem que sair. A entrada tem que ser entre 6 e 18 horas. Mas se a polícia entrar na casa de uma pessoa com o devido mandado às 17 horas, ela pode sair meia-noite se ela quiser, certo? Então vamos lá, vamos para a alternativa. Em caso de desastre, ele perguntou aqui a exceção, né? Sem permissão do morador, exceto. Ele perguntou a exceção. Em caso de desastre, pode entrar? Pode. Em caso de flagrante delito, pode entrar? Pode. Para prestar socorro, pode entrar? Pode. Por determinação judicial, a qualquer hora. Então, a alternativa era a letra D. Por que a alternativa é a letra D? Porque não é a qualquer hora, é apenas durante o dia. E a questão 29, que é a última questão de direito da prova, das que eu não respondi, fala sobre habeas corpus. Habeas corpus a gente sabe que consta no artigo 5º, né, como todos os remédios constitucionais, são habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, mandado de segurança, mandado de injunção coletiva, né? Então vamos lá. Sobre a tutela constitucional das liberdades, é correto afirmar: o habeas corpus é remédio utilizado contra ameaça ou privação ilegal do direito de locomoção. Exatamente. É para isso que é utilizado o habeas corpus. Mas vamos ver as outras alternativas. O habeas corpus só pode ser impetrado contra ato de autoridade pública, denominado de coatora. Isso aqui está errado, porque ele pode sim ser impetrado contra a autoridade privada. Por exemplo, imagine um paciente que está na UTI de um hospital e recebe alta, e o dono do hospital condiciona a alta, fala que ele só vai receber a alta se ele quitar as dívidas. Nesse caso, caberá um habeas corpus contra o hospital, ainda que seja um hospital privado. Alternativa C. Só o próprio lesado ou ameaçado no seu direito de ir e vir pode impetrar habeas corpus. Não, está errado. Qualquer pessoa pode impetrar habeas corpus em nome de qualquer pessoa. Inclusive, um estrangeiro pode impetrar habeas corpus desde que ele o faça na língua portuguesa. Então, essa questão está errada. E a última alternativa. Tanto o habeas corpus liberatório quanto o preventivo são aplicáveis nas mesmas circunstâncias. Essa alternativa D está errada pelo seguinte: o habeas corpus liberatório é quando a pessoa já foi privada da sua locomoção de ir e vir. Você entra com o habeas corpus liberatório. E o preventivo, essa pessoa ela ainda está em liberdade. Esse habeas corpus é para impedir que ela tenha sua liberdade privada. Então, por essa razão, a alternativa é a letra A, tá certo? É isso aí, pessoal. Obrigadão. Essa foi a correção da prova da Polícia Civil de Minas. E pode mandar aí no canal alguma prova que vocês queiram que corrija, alguma questão que vocês queiram que corrija, que a gente tenta gravar um vídeo e mandar, tá certo? Abraço e até a próxima.